Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, a partir de agora, com Atualidades Pampa. O seu programa preferido, o programa que leva até você a informação de uma maneira descontraída e que conduz todos os assuntos que ficam aqui nessa bancada com delicadeza, às vezes nem tanto, né? Mas sempre com muitas discussões. E além das discussões, a gente tem muito bom humor, graças a Deus. Aliás, nem sempre a gente consegue trazer só o bom humor para cá, né? Porque tem muitas notícias, tem muitas coisas que acontecem que não nos permitem que a gente só traga bom humor. Então, vamos conferir as manchetes do programa de hoje? Vamos, Marconi? Sim, e a cultura do cancelamento. Você não sabe o que é? É bom tomar cuidado com o que anda postando nas redes sociais. Novo procurador da PGR atuará com independência. Cai a produtividade no trabalho no nosso país. E quando a maldade chega travestida de ajuda. E o Internacional perdeu. E eu vou explicar por que o Internacional perdeu. E a boa notícia de hoje é que o Brasil gera 121.400 empregos formais no melhor agosto em 6 anos. Pelo menos uma boa notícia. É verdade, mas então vamos seguir na linha das boas notícias, Marli Barcelos. Os saques do FGTS para aqueles nascidos entre maio e agosto iniciam nesta sexta-feira agora, mais conhecida como amanhã. E quem nasce em dezembro, nem eu, quando é que vai ser? Espera que vai chegar a tua vez. Vamos lá. Vai ser o último da operação. Presta atenção. Dezembro não é o último? É o último da operação. Tu vai ser o último a receber, cara. Lá em maio. Quer dizer, Quem mandou tu, na nascer em verdade, dezembro? eu sei, tu tem fundo de garantia para receber? Tenho. Sou funcionário. Ah, tu é funcionário. Sou muito CPF. Ah, então tá. Pra isso é CPF, cara. Pra isso é CPF. Bom, os correntistas da Caixa Econômica Federal, nascidos entre maio e agosto, poderão realizar estes saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de até R$500, já a partir desta sexta-feira, dia 27. O valor pode ser depositado com contas de poupança, enfim, aí cada um faz o que quer do seu dinheiro. Mas fique ligado, porque isso tem prazo também, né? Sim. Não retirar até não sei quando, vai perder. É 500 pila, é quinhentão, né? 500. Quinhentão é... Uma passagem de volta a Florianópolis. De repente tu compra. Mas só vai e volta, porque não faz nada em Florianópolis. Dona Magda, não pode nem descer. Nada. E a gente não está valorizando a questão individual, mas a questão que vai para o mercado e passa isso a sim, isso é bom. É dá uma bastante dinheiro. repercussão na economia e é importante. E nós lembramos, E acho esse que é o objetivo, né? Acho que foi a doutora Roberta que trouxe para nós aqui que até R$500 quita mais da metade das Mais de dívidas. 62% dos endividados do nosso país têm dívidas até sensacional. R$500. E nesse caso, às vezes acontece de muitos trabalhadores de uma mesma família ter a condição de resgatar esses R$500. Então, é uma questão de organização dentro da família, de buscar juntar esses recursos e pagar as dívidas que estão, por exemplo, com os custos mais altos de juros, né? Olha, então eu quero dizer que eu passo a ter inveja das pessoas que com R$500 conseguem pagar suas dívidas. R$500 não faz sopro. Dá pra comprar um relógio. Mas, Os seus boletos nem se mexem, Meus dona boletos não se mexem. Meus boletos não se a mexem. gente não tem ideia, né, realmente da disparidade econômica que existe no nosso país. É absurda. E é por isso que a gente percebe assim que não tem. Às vezes R$500 é um jantar para uma pessoa. É verdade. Para outros é aquilo que eles É o mês conseguiram no todo. ano. Né? Então, assim, é bem complicado. É complicado. Falar sobre isso não dá nem para brincar. Eu tô amenizando, tô brincando, mas é muito grave, é muito sério mesmo. Falar nisso, Marli Barcelos, por que tu estás tão sério? Muito preocupado com a situação da Argentina. É? No fundo, estou preocupado com a situação da Foi Argentina. isso que te deu insônia essa noite? Não, mas para, não é assim. Preocupado porque tem grandes repercussões, a Roberta sabe disso, no Verdade. mercado brasileiro. É verdade. É o terceiro mercado nosso de produtos fabricados aqui no Brasil, produtos, etc., manufaturados, essas coisas todas.
O Fundo Monetário Internacional, através do seu diretor-gerente, disse que pode suspender a qualquer momento a ajuda de 65 bilhões de dólares que está sendo dada à Argentina. E só essa notícia aqui já dá a chapa Fernandes a eleição na Argentina no mês que vem. E Mário, o dólar lá subiu. Sim, tá 60 pesos, né? 60 pesos, todos 60. Estourou. Chegou a bater 61. Estourou, 61, você vê como é que tá isso aí. E eu fico preocupado com isso, porque todos nós brasileiros, principalmente aqui o Vale dos Sinos, o Vale do Sapateiro, porque grande parte daquilo que é produzido, da fabricação de sapatos aqui no Rio Grande do Sul, vai tudo para a Argentina. Aí eles cancelam simplesmente E pro turista ficou caro ou não? Não, pro turista tá... O turista brasileiro, sim. Claro que não, 60 pesos por dólar, quer dizer, Tu chegas lá com o dólar e compra um monte de coisa. Isso chega o real. Doutor Rússio, falando em... Era isso, Mário, que eu ia comentar mais alguma coisa. Todas as atenções estão voltadas, ou pelo menos estavam voltadas, e assim ficarão, ao Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu, o que está acontecendo, qual é a situação? Dona Magda, tive uma tarde muito tensa porque tive que manter controle absoluto do que acontecia no STF, porque nós tivemos o feeling, nós aqui da Atualidades, na segunda-feira, entendemos que quarta-feira estaria iniciando um julgamento de uma repercussão muito significativa para a história de todos nós. Esse julgamento começou ontem e teve a sua continuidade hoje. O que estamos tratando? Estamos tratando o caso do Bendini, ex-presidente da Petrobras e ex-presidente do Banco do Brasil, que pede a anulação perante o STF da sua condenação, baseado em de que ele falou ele falou simultaneamente aos delatores, quando deveria falar depois. Isso é uma questão técnica. Isso não elimina o crime. Não elimina o crime, mas volta todo o processo, elimina a condenação. Tu deixa de ser condenado e volta lá para o processo para iniciar todo o processo. Mesmo que já está condenado? Lógico. Mas é que palhaçada. Então o Fernandinho Beiramar pode se livrar. Pode sair, o Fernandinho Beiramar pode sair. Deixa eu seguir que se a matéria já é complicada. Agora, não, olha aqui, vamos, esqueça as bobagens que nós estamos dizendo aqui, deixa ele explicar. Porque a matéria é complicada mesmo, a gente tem que ter uma sequência. Então, assim, o delator e o delatado. O delator tem que falar antes e o delatado falar por último. Isso é o que se discute lá no STF. Bem, iniciou-se o julgamento com a característica de que, se for acolhida a tese, mais de 30 condenações, e aí, Mani, tu tens razão, mais de 30 sentenças condenatórias que prenderam mais de 140 pessoas serão anuladas e retroagirão lá o início do processo. Essas pessoas terão que ser soltas, terá que fazer de novo a instrução do processo e eles poderão vir a ser condenados. Mas tu sabes como é que é a demora do número de processos que se tem no Brasil. Então, esse é o julgamento e começou. Nós estamos com 3 matérias sendo decididas, por isso que a coisa ficou bem complicada, dona Marta. Primeira votação, votam 11. Está 6-3 e o ministro-presidente interrompeu o julgamento. Está 6-3 a favor dessa tese, de que o delatado tem que falar por último, portanto, todos os processos a partir de agora, não pega essa turma que a gente está falando, todos os processos a partir de agora, o delatado falará depois. Está 6-3 e não muda mais, o Marne falou com precisão lá, mesmo que os 2 que faltam votar ainda votem, ficaria 6-5. Matematicamente não dá. Não mata. Então, daqui para frente será assim, o delatado sempre falará depois. Estou repetindo para ser pedagógico. Porém, vem as outras 2 votações. Segundo, é o caso concreto do Bendini. Esse já está 5-4. Vejam, totalmente definido, faltam votar 2, né? Faltam votar 2, 5-4, está totalmente definido. O que estão dizendo? Que no caso concreto do Bendini, ele teria que ter falado por último, e aí, no caso, vai anular o processo dele, ou foi correto falar isso e não anulará a condenação dele. Isso está 5-4 para a manutenção da condenação dele. Pela manutenção. Esse pode mudar. Esse ainda pode mudar, mas por hora está sendo mantida a condenação dele. E o último, que ainda não votaram, e será amanhã, será se todos os processos que estão para trás, caso
essas decisões, quando terminarem essas decisões, como se aplicará para todos os casos que estão para trás. Criando a hipótese, então, de que vença a tese da nulidade, essas 32 condenações que eu narrei aqui, todos os 143 condenados terão sua condenação anulada e voltarão tudo para... Então, vejam a importância dessa ação que estamos lá. Está suspensa a sessão. Amanhã nós deveremos, a sessão começando às 14 horas, com certeza entre 16 e 17 horas, nós já teremos a solução definitiva dessa matéria que pode convulsionar o país, dona Mari. Sem dúvida, né? Eu espero que, inclusive, as pessoas se manifestem. Eu torço para que convulsione, então, num caso de uma aprovação. Ontem até o Marne me perguntou, né, a questão de mudança. Eu não acredito numa mudança com manifestação em rede social, com passeata carregando cartaz. Não, isso é um atentado ao cidadão brasileiro. É verdade. Mais um. Isso vai além. Eu não consigo entender ainda, claro, a gente vê nas redes sociais que tem sido aí uma ferramenta importante de manifestação, mas só. Né? É assim, acordei 10 horas, vou lá e me indignar um pouco, vou lá no Face, me indignei, deu, agora a vida que segue, vou seguir meu caminho, porque em qualquer outro país que a gente já viu, a gente viu Hong Kong aí convulsionando também recentemente. É necessário, algo como isso. O Ruschel foi extremamente didático, se você não entender, porque assim, a votação no STF, eu comentei aqui dia desses, o brasileiro tende a tomar uma atitude, ainda que pouca, mas toma uma atitude quando ele compreende muito bem o que está em jogo. Essa questão, por isso eu até destaco, é importante a questão didática dessa forma muito bem explicada, esmiuçada que o Ruschel traz, para que você entenda o atentado que está sendo cometido contra a população brasileira. Pelo Supremo. Pelo Supremo, pela alta corte. Sabe, nós, população brasileira, nós estamos sendo atacados. Isso é um ataque, serão bandidos. Portas de cadeia serão abertas e dizendo, volta para a sociedade, porque nós queremos de volta a cleptocracia, a bandidolatria e a manutenção de um sistema corrosivo, destruidor, que destruiu a nação brasileira, e a gente está aqui. Rafael, e um detalhe, abrindo as portas para sair os criminosos do colarinho branco. Criminosos que têm dinheiro para pagar excelentes advogados que estão ali falando de uma questão formal e que ninguém está podendo lidar com a questão fática da justiça, que afinal de contas houve aí uma condenação baseada numa delação, que nada mais é do que a apresentação de provas de alguém que delata, ou seja, alguém que diz a verdade daquilo que aconteceu. A corrupção está comprovada e vai ser aberta as portas, como tu estás dizendo. É uma vergonha. É um atentado à nação. Sem dúvida. Chicão Tofani, tua manchete. Internacional perdeu. Não ria, mas a gente não está rindo do Inter, por favor. Eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena do Internacional ontem, porque eu sabia que o Internacional ia perder, porque o Flamengo é superior, é uma coisa lógica. Existem as zebras da vida e tem as... É que nem você entrar numa festa com o Brad Pitt, ele vai ganhar mais uma mulher que você, é óbvio. O Flamengo é o Brad Pitt do futebol. Internacional não é o Brad Pitt. Então essa comparação é bem simples e lógica. O gol do Flamengo primeiro. Houve o pênalti? Houve. O jogador Gabigol foi agarrado por trás, denota-se pênalti. Pênalti quando o jogador, Maida, tem chance de fazer o gol e não consegue fazer o propósito dele, quem fez o pênalti é expulso. Se ele faz o gol, seria cartão amarelo. Então o cartão vermelho foi assim, uma coisa bem honesta do juiz. Primeiro. Segundo, o jogador Guerreiro, eu já tenho minhas dúvidas dele, se a FIFA tinha razão ou não, com todo aquele processo que ele tinha. Porque o que ele fez ontem não se faz para o Internacional. Ele não poderia mais vestir a camiseta do Internacional. Com 10 jogadores, o Internacional poderia segurar a barra até. Prova que empatou. Mas com 9 ia ser muito difícil. E o jogador Guerreiro saiu fazendo um gesto obsceno para a torcida do Flamengo nas câmeras da televisão, que foi televisionado para o mundo todo. Esse jogador deve receber uma suspensão muito forte. Porque na Europa ele seria suspenso. Ele fez um gesto pornográfico para a torcida, quer dizer, para o povo que foi ver ele, porque ele não é um artista. Ele não pode ser isso. E detalhe, injustamente, porque
porque ele queria a expulsão do jogador do Flamengo e houve uma briga entre aspas, uma colisão de cabeça com cabeça. Ele, infelizmente, levou a pior. Então, graças ao Gerson, ele foi expulso. Aí o Internacional ainda conseguiu um empate, é um herói que eu acho que até tem que dedicar esse espaço, pequeno espaço esportivo aqui no Atualidades Pampa, que é o jogador Patrick do Internacional, com uma raça incrível, correndo, defendendo, atacando, conseguiu achar um jogador do Internacional e o Internacional conseguiu empatar. Mas depois o Flamengo mostrou por que esse ataque, que eles chamam o BGR, o Bruno Henrique, o Gabigol e o Arrascaeta, fez 65 gols na temporada, de 101 gols o Flamengo fez. É uma máquina de triturar o adversário. Aí o Flamengo chegou ao 3-1, o goleiro Marcelo Lomba também tem o meu voto aqui de louvor, foi um herói também, não deu para segurar. Agora o técnico internacional errou. Aonde ele errou? Eu sempre defendo o técnico internacional. Quando o jogador tinha que tirar um zagueiro, houve um problema com o zagueiro do Internacional titular, que faz a dupla, o Moedo com o Cuesta, saiu. Ele colocou no lugar um cara que não joga nada, um loirinho bonitinho para ser manequim, de olho azul, piriri, aquela história toda. Klaus, zero de futebol. Tendo no banco o Emerson, que é um jogador emprestado do Palmeiras, que não vai poder jogar a próxima partida do Internacional, que é com o Palmeiras. Veja só, nesse rodízio, o técnico se perdeu total. Ele tinha que botar o Emerson e o Klaus contra o Palmeiras. Moral da história, o Internacional perdeu, caiu de pé e o Flamengo está encaminhando o título brasileiro, eu acho, agora. Mas, infelizmente, o Internacional deixou a batata quente pro Grêmio agora. Fala, só uma correção que, infelizmente, o Emerson Santos nem estava no banco. Ele acabou ficando em Porto Alegre como justificativa de um rodízio feito pelo Odair Hellmann, que a imposição física do Klaus teria superioridade numa possível substituição. A gente entende, nós tivemos 2 expulsões no jogo, adequadas ou inadequadas. Fica a julgamento, então, dos profissionais, Diego Almeida Real, né, dizendo que o árbitro se equivoca no momento em que dá um amarelo pro Bruno, o primeiro jogador expulso do Internacional, deveria ser um vermelho direto. Vamos dizer assim, a mesma o VAR jogada... corrigiu ali. Não, é que não teve VAR, porque se tem VAR e muda a decisão, o árbitro tem que consultar o VAR. Então, provavelmente foi o Bandeirinha que fez esse alerta, falando que teria que ser expulsão direta, porque não há disputa de bola. Mas o problema é que o mesmo lance se repetiu na área do Flamengo, com o Guerreiro, e não aconteceu nada. Então é aquele 2 pesos, 2 medidas. Então esse é o grande questionamento. E o Guerreiro, ele já tem um histórico, ele veio do Flamengo, ele foi um jogador que foi escanteado em decorrência do seu processo de doping, não poder estar atuando e também deixar a desejar em relação à sua postura, acabou sendo transferido para o Internacional. A torcida do Flamengo já estava mexendo com ele, os jogadores também se aproveitaram desse temperamento do Guerreiro, ficaram incentivando ele em alguns momentos da partida, com brincadeiras e tudo mais. Ele acaba perdendo o temperamento, ele vai pra cima do juiz, faz um gesto obsceno e ainda pede. Isso, dá um cartão vermelho pra mim, pode dar, mas pode dar. Quanto desaforo, né? É muita coisa esse Guerreiro, ele se acha. Claro. Mas pra te ver que o Guerreiro é meio refugo do primeiro mundo Brasil, que é Rio São Paulo. Mas ele fez algumas coisas legais aí. Fez o gol contra o Asa de Arapiraca. Dona Magda, eu não vou contraditar os meus... Vai lá. Eu não vou contraditar os meus colegas que me antecederam, eu só vou acrescentar uma coisa que eu acho. Foi um pênalti escandaloso a favor do Internacional em cima do Guerreiro. E modificaria toda a partida, porque o jogo ali estava 1-0 e o Internacional com um jogador a menos. Ora, ao fazer o pênalti, quando o Guerreiro iria fazer o gol, também, Chicão, seria igual, também seria merecedor de cartão amarelo. Aquilo provocaria um pênalti a favor do Internacional, uma expulsão do jogador e que poderia transformar, então, os 2 times com 10 em um placar de 1-1 e o jogo seria diferente. Então, foi pênalti, as 2 expulsões foram justas. Mas nenhum analista da Globo disse que foi pênalti. Sim, mas a Globo e a VAR não é pênalti. O VAR não é interesse que o Flamengo seja campeão. É pênalti aqui, não é pênalti no Rio? Então que pênalti é esse? Para. E esse mesmo Deixa o Mário Barcelos... Pensei que eu ia terminar a minha... Tá, então termina. Então, só porque eu fico sem a conclusão. Eu só quero dizer assim, eu respeito muito a opinião da Globo, mas eles
não me pagam aqui, e eu sou bem pago para estar aqui, para dar a minha opinião, né? Então, o Guerreiro estava fazendo a virada do corpo, estava no ar, e a gente sabe, quem joga futebol sabe que quando tu estás no ar e vai concluir, qualquer empurrão não precisa te matar para derrubar, qualquer empurrão te desequilibra, e foi o que aconteceu com o Guerreiro. O Guerreiro errou em bola, foi um abraço, na hora que iria fazer, ele levou um empurrão, ele sofreu impulsão, então aquilo modificaria. No demais, eu concordo com os meus colegas, o Guerreiro tinha que ser expulso, porque ele não pode ter aquele comportamento, o pênalti a favor do Flamengo foi corretíssimo, o meu reparo nem era isso. Obrigado. Mas o VAR não viu isso aí, gozado, o VAR tá lá com 200 câmeras, não viu. O VAR tá com problema vai ter que ir na ótica, porque o VAR não tá enxergando. Porque esse VAR é a coisa mais desmoralizada que eu vejo. Todo mundo diz que o VAR não enxerga, que o VAR não sabe. Mas como é que a imprensa carioca diz que não ouve? Pra mim, o VAR tá com problema de... O grande interesse, vejam bem, grande interesse é que o Flamengo seja campeão e vai ser campeão. Por quê? A Globo precisa faturar em cima do Flamengo. Os grandes patrocinadores estão atrás disso, por detrás de tudo isso. E é o mais importante de tudo. A Globo está precisando desesperadamente de faturamento, porque faturamento do governo federal... O Flamengo é o Bolsonaro que não veio, então. Acabou! Não tem, por enquanto não tem para ninguém. O que acontece? Então precisa, porque o Flamengo é o clube do coração da maior parte dos brasileiros, ele é o segundo time de muita gente, ele é um grande time hoje, tem um bom técnico português que teve sorte. Do Brasil. Pois é isso que eu quero dizer, então tem um interesse muito grande da Globo por detrás de tudo isso. Nenhum comentarista da Globo vai falar a favor do Internacional. Aliás, quando o comentarista do Rio e São Paulo falou a favor do Grêmio Internacional? E quando o comentarista aqui do Rio Grande do Sul fala a favor do Flamengo, do Botafogo? Mas aí já é outra história. Mas, Chicão, deixa só um pouquinho, deixa eu só fazer uma distinção. Mas só fala bem. Uma coisa é uma rádio local, a rádio do Rio de Janeiro transmitindo para o Rio de Janeiro, aqui as rádios gaúchas, nossa querida Rádio Grenal transmitindo para nós. As transmissões, lógico que tem um certo de bairrismo, porque tu tá transmitindo para ti. Agora, quando tu faz uma transmissão para 20 e tantos estados 26 estados do país, tá? Tu estás falando para todos. E a narração do jogo, Chicão, pô, olha, eu sou gremista, tá falando um gremista aqui. A narração ontem dava vontade... Tava torcendo. Mas é que as pessoas se empolgam com o Maracanã. Se empolgam, exatamente. Mas tu tem que saber que tu tá transmitindo para todo o Brasil, tu tá transmitindo também para Colorado, tu tá transmitindo para pessoas, tá transmitindo para rivais do Flamengo, porque Vasco, Botafogo, Fluminense também tem torcida, né? E eles estão fazendo uma torcida, Dona Magda, é um ufanismo na transmissão. O Brasil todo no Flamengo. De onde se conclui que razão tinha ou tem Roberta Couto, que a semana passada disse que o juiz é que resolve, é que rouba, é que decide. Ela abandonou o futebol. Bem que ela faz. Ela faz. Eu sei, é o que eles estão dizendo, quer dizer, o troço todo é montado, é esquematizado, o juiz não olha o VAR, não sei o quê. A Roberta sabe golfe. Tudo. Golfe? Agora sim. Não, eu tô falando sério. Ela disse isso nesse programa. Pois é, eu disse isso. Que eles falaram. Então, ela tem razão. Né, eu realmente não entendo de futebol. É uma coisa que eu tenho realmente dificuldade. Se vocês estão falando, metade das coisas que vocês falaram, eu não entendi. E acho que eu vou poupar os queridos telespectadores do que eu tentei entender ou do que eu compreendi do que eles falaram. Então, né? Não, mas a verdade é que quando tu falou mal do juiz, que eu disse, não pode ser assim, tu tinha razão. Porque todos os resultados estão nos mostrando eu só achei curioso que vocês falaram que o VAR não viu, que eu entendi que o VAR é um equipamento. O VAR é um equipamento. Então, na verdade, como que não vê, né, se é um equipamento? É que o VAR não é independente. Os Colorado, tem operadores, né? São juízes. Eles não vivem sozinhos, o VAR. O VAR são as telas com detalhes Magda, na frente de juízes. O comentarista de juiz da Globo, de arbitragem, é o Sandro Benarrite, foi um dos maiores árbitros brasileiros. O cara chegou e disse, não foi pênalti do Guerreiro. Todo mundo diz, não foi pênalti. Só aqui no Sul que foi pênalti. Por isso que o Sul tá assim, né? Perdemos até pra Santa Catarina, né? Olha aqui, ó. Boa noite, Magda. Guerreiro foi caçado em campo. Levou uma cotovelada do Airão que deixou uma valeta no supercílio. Sofreu um pênalti que o árbitro ignorou e nem chamou o VAR. Por tudo isso, Guerreiro foi calmo na reação. Agora, Magda, eu acho até que eu tô evoluindo, porque eu entendi, por exemplo, que houve expulsões isso aí do jogo. Não é do time. Então, isso aí, por exemplo, já evoluiu.
Eu queria responder pro Dilon, que é um colorado. Colorado. Um colorado de fé, é um analista de futebol, e eu respeito a interpretação dele, só que eu fui dirigente e a gente cobra. Que a gente, torcedor, fique bravo, quebre tudo, mas o jogador, ele tem que ter um autocontrole, porque deixar o Internacional, mesmo que ele tivesse razão nas ponderações, deixar o Internacional com 10 naquela condição, um jogo que poderia aproximar o Internacional. Não, na verdade, com 9. Com 9, né? Um jogo que poderia aproximar o Internacional da liderança. Então a gente tem que cobrar do jogador. Esse paternalismo eu não coaduno. Acho que o jogador errou. Ele pode ter os seus motivos, mas ele ganha bem para ter autocontrole, né? E seguir ajudando o clube. Sem falar que é um jogador experiente, que a gente espera esse tipo de comportamento, tu ficar destemperado, tu ir para cima do juiz de um nonato, de um jogador jovem. Mas quando a gente tá falando de alguém experiente, que já disputou Copas do Mundo, mas também por isso que perdeu. Não tem como. Mas nós já descoberto, senhoras e senhores, senhor juiz. Agora entendemos. Senhor juiz, senhor VAR, senhores que querem saber do futebol. Foi descoberto. A minha irmã chorando. Tudo foi descoberto. Chorando. Por que o Inter perdeu? Porque o Chicão torceu pro Inter. A família toda chorando, a minha irmã chorando. E aí tu torceu pro Inter? Com pena do Internacional, com pena. Sendo massacrado pelo poder, eu já te pelo Brasil forte. Não foi massacrado nada. O senhor mesmo disse que podia ter Grêmio, pelo amor de Deus, por favor, não faz isso. Tem o Grêmio e Fla-Fla. Olha aqui, vamos voltar a um assunto, quer dizer, vamos corrigir. O senhor Carlos Roberto Prates Thomas, nosso telespectador, diz que foi adiado para a quarta que vem e não para amanhã o julgamento. Não, foi para a próxima sessão, né? Mas é que eu acho que tu disse para amanhã. Disse amanhã, então. Disse amanhã. Tá, então vamos só corrigir. Que bela correção. Obrigada, seu senhor. O Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: o senhor Chicão faltou falar do pênalti do Guerreiro e do fato de não ter pedido VAR. Eu acho que tu acabou falando, ele escreveu antes, ele foi um pouco adiantado. Deu um delay. Quem avisou o juiz do cartão vermelho foi o Gabigol. Então, mas o Gabigol é um ídolo nacional, tem torcida do nome dele, o Gabigol, o jogador mais importante. Eu não estou dizendo que não, eu estou dizendo que o Rafael está dizendo isso. Ele tem uma opinião muito forte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para quem perdeu alguma coisa do programa de ontem, da segunda, enfim, ou quer rever alguma coisa, não esqueçam que nós agora temos o Atualidades Pampa aos sábados, especificamente às 7h30 da noite, quando nós levamos ao ar os melhores momentos do Atualidades Pampa durante a semana. Então você não precisa ficar saudoso tanto, você pode conferir as coisas. E o nosso WhatsApp, eu quero dizer a alguns telespectadores que estão perguntando se o WhatsApp está fora do ar, nós tivemos o nosso WhatsApp invadido. Então, nós estamos com algumas dificuldades de colocá-lo no ar de novo, então, mas ele volta para a bancada, tá? Ele foi invadido. Aliás, falar sobre coisas invadidas, vamos lá na tua manchete. Exatamente. Eu vou falar sobre futebol, só que o americano, né? Que bom. Porque eu acompanho, assim com essa mesma ênfase, né? Eu acompanho a Liga Norte-Americana de Futebol, a NFL. E aí eu tava dando uma lida em algumas... Tu torce pros Patriots, né? Não, na verdade que é o mas time do marido da Vamos prestar atenção. É o seguinte, com licença, deixem ele desenvolver o assunto dele que vocês vão saber por que ele está dizendo então, o que acontece? Na verdade, o futebol americano é o pano de fundo dessa história, porque é algo muito mais preocupante. A gente seguidamente fala aqui dessa questão das redes sociais e o quanto esse ambiente acabou meio que moldando o andamento da vida das pessoas. Eu estava acompanhando algumas matérias e vi que havia um zum em torno de um torcedor, né, da Liga Universitária Norte-Americana, um rapaz chamado Carson King. O que aconteceu? Durante a semana passada, tem a ESPN College Game Day, que é o dia que ela transmite o futebol americano da Liga Universitária. Esse rapaz estava na arquibancada com um cartaz com uma frase bem humorada, dizendo: depositem na minha conta, preciso comprar cerveja. E ele botou um link de uma espécie de uma vaquinha, é tipo um Patreon, que você deposita se você quiser ajudar. E esse cidadão, assim, um cidadão normal, 100 e poucos seguidores, nada, não é? A gente pensa que essas coisas acontecem com, não, mas eu nem sou famoso, a minha rede não é assim. Tome cuidado, por isso que eu fiz esse alerta no início. O que aconteceu? Essas câmeras rodaram, e naquele dia ele conseguiu $400. E aí ele anunciou, então, que ele ia comprar a cerveja dele e que o restante ele ia doar para uma instituição de caridade. Continuaram a depositar nessa conta. E em uma semana, esse cidadão arrecadou $1 milhão.
$1 milhão que ele anunciou que iria doar, então, ao University of Iowa Stead Family Children's Hospital, que é um hospital que cuida de crianças com câncer. Chegou a fazer a cerimônia toda, né? E tem fotos, né? Foi fotografado, acabou se tornando um grande destaque. O que aconteceu? Um repórterzinho dessa nova geração resolveu que essa matéria não seria interessante. Ele resolveu que o seu dia de trabalho seria procurar as redes sociais desse rapaz, encontrar as redes e procurar chafurdar termos que são esses praticados, então, piadas racistas, homofóbicas, xenófobas, toda essa histeria. E em 2012, quando esse rapaz tinha 16 anos de idade, ele fez duas piadas, né, de cunho popular, que esse rapaz então fez uma matéria anunciando que era um falso doador, porque na verdade ele era um racista, ele era homofóbico e tal. E aí começa o tema que eu trago, que é a cultura do cancelamento, que é algo que nós já vimos com algumas pessoas aqui no Brasil. Houve uma manifestação, hashtags foram subidas e uma multidão de pessoas entraram em contato com os empregadores desse rapaz e começaram essa função de tem que demitir, vocês vão associar. Além, só para complementar, 2 marcas de cerveja grandes anunciaram que iam abastecer esse rapaz por 1 ano e ajudar o hospital também. As pessoas começaram, vocês vão associar sua marca com um racista, com um homofóbico, com um racista, com um homofóbico. Em 2012, ele tinha 16 anos e postou 2 piadas. Nessa semana, ele arrecadou mais de $1 milhão por um hospital que trata crianças com câncer. Então essa geração de frágeis, essa geração de fracos que acham que sentir-se ofendido pesa mais na balança do que uma ação como esse rapaz fez, de ter conseguido 2 marcas para ajudar um hospital com câncer e ampliar os investimentos também na universidade. Essa geração conseguiu que esse rapaz fosse demitido e as 2 marcas cancelassem o apoio que estavam dando a ele. Houve uma comoção, o próprio hospital, as crianças também geraram uma movimentação em defesa, chamando ele de herói, né? O nosso herói, por que estão fazendo isso com o nosso herói? E aí acontece que é o seguinte, isso é uma prática extremamente corriqueira. Já teve pessoas que cometeram suicídio em função de terem a sua vida profissional. Pessoas comuns, de 50 seguidores no YouTube, no Twitter ou no Instagram, que seja, que um dia fizeram uma piada que um histérico dessa nova geração me sentiu ofendido. E invariavelmente nem são o alvo. Porque uma piada era sobre negro, tinha lá uma piada de mau gosto, ok? Mas absolutamente inconsequente no sentido, né, semântico, de não trazer consequência nenhuma, tanto que a piada, ninguém sabia quem era o cara, e conseguiram demiti-lo, conseguiram cancelar, claro que o dinheiro chegou a ser doado, conseguiram demiti-lo, cancelaram o contrato, e isso é uma prática extremamente recorrente. Por isso que eu disse, tome cuidado. Existe uma patrulha, eu já passei por algumas situações bastante chatas, inclusive, de fotos denunciadas, de postagens denunciadas, e bloqueios e tal, e tentativa, e-mail para demitam, como permitem, sabe? Existe essa perseguição dessa geração frágil, fraca, que não presta para quase absolutamente nada, que considera que a sua sensibilidade, a sua personalidade, sentir-se ofendida e atacada por algumas palavras, essa geração das palavras ofendem, acham que vale a pena destruir a vida de alguém que não teve absolutamente interesse nenhum em prejudicar ninguém. Né? Você publicar uma piada e ser tratado como racista, homofóbico, machista, bebista, toda essa bobajada que inventaram agora, e destruir a vida de alguém, tome cuidado, porque empresas, inclusive, estão, no momento da contratação, chafurdando, buscando informações do seu passado virtual. Tome cuidado com o que você posta na rede, não pense que é só com contas grandes, de grandes seguidores, porque qualquer pessoa está hoje um possível alvo dessa patrulha do politicamente correto, dessa estupidez que está sendo propagada, que está acabando com toda e qualquer liberdade de expressão e de manifestação. Tu não concorda, Ana, ou sei lá, tu tá... Sou extremamente contra, porque eu acho que... Eu vi pela tua hoje cabeça. A gente tem, né, na realidade... Não quero dar aquela de Pequeno Príncipe, você é responsável por aqueles que você toca e tudo mais, mas eu acho que nós temos a responsabilidade, sim, nós somos pessoas públicas, e quando você tem uma conta, na realidade você abre mão dos seus direitos de privacidade, que
você não pode, aquilo não pode ser usado contra você. A gente fala que é aquela coisa do policial. Tudo que você acaba produzindo e por livre e espontânea vontade pode sim retornar para você. Eu trabalhando com jornalismo esportivo, existem postagens dos meus colegas de quando eles tinham 10, 12, 14 anos que são buscadas por pessoas, não digo mal intencionadas, mas por pessoas apaixonadas pelo seu clube, que há certa oportunidade sobre tal jogo, quando o clube estava na segunda divisão. Falei, bom, infelizmente eu falo, os meus colegas brincam, mas eu falo assim, olha, tu foi lá, tu postou, tu teve aquele acesso, tu teve aquela vontade de expressar a sua opinião, mas eu coloco assim, o próprio Eduardo Bolsonaro hoje fez uma brincadeira com a Greta Thunberg, que ela é uma ativista sueca, ela acabou sendo uma fake news. E ele depois até brincou em relação a uma informação que foi divulgada, ele disse que ela seria então patrocinada por uma instituição do George Soros, e a própria instituição se manifestou através de um e-mail oficial dizendo que não, de fato nenhum, não tem relação, apoia o trabalho que ela faz, mas não de maneira financeira. E ele ainda fez uma zoação no seu Twitter dizendo, é verdade esse bilhete, fazendo uma brincadeira com um meme. Então acho assim, tu tem que ter comprometimento, falo que é uma ótima, assim, iniciativa desse menino, que inicialmente estava fazendo uma brincadeira, porque você ser pago, né, querer que, vamos dizer assim, vaquinhas tão legais como pessoas que buscam tratamento, que estão buscando recursos para tratar de suas doenças, e um cara que tá lá, pague a minha cerveja. Claro, ele fez uma brincadeira, o pessoal embarcou e ele fez uma boa ação, mas acho que tu falar essa nova geração, essas pessoas que não tem nada o que fazer, que não tem nada para fazer da sociedade, eu falo isso é uma coisa que há 5 anos atrás eu pensava nas minhas postagens, porque eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, então eu não fazia brincadeiras. Acho que essa nova geração já é condicionada a viver numa realidade onde o que tu é nas redes sociais é a pessoa que tu é na vida real. Então você não pode ser uma pessoa ali e ter outras ações na sua vida, porque isso vai impactar. A gente fala, hoje as vagas de emprego são assim, hoje as oportunidades de universidades. Eu falo assim, uma amiga minha se candidatou a uma bolsa de estudos no exterior e o seu Facebook e o seu Twitter foram sim, passaram por uma, vamos dizer assim, análise muito extensa e até foram tweets que ela teria feito foram trazidos na própria entrevista, então acho que não tem mais como tu te libertar dessa coisa que tu mesmo, é uma prova que tu mesmo criou contra ti. Marconi. Eu discordo, eu não falei exatamente assim sobre essa geração, eu falei que é uma geração frágil. E isso não é nem... Tu falou que era inútil, que assim, só quer fazer berreiro, esse repórter da nova geração. Eu falo, ele é um repórter eu sou uma repórter da nova geração, talvez não tenha esse comportamento, mas não são só os repórteres, a gente traz de figuras políticas, figuras que estão sempre trazendo fake news, falando sobre assuntos e ainda zoando as informações certas. Fala assim, então tá se tornando o quê? Marne, no céu? Desculpa, dona, me socorre, Marne, quem é que disse esqueçam tudo que eu disse agora que eu assumi um determinado posto? Teve uma figura pública, teve uma figura pública que disse exatamente, esqueçam tudo que eu disse, publiquei agora. Ok, mas eu falo e dona Ana, só queria fazer uma parte. Assim, tudo isso aqui que eu trouxe, por exemplo, um repórter da nova geração, isso não é uma opinião minha, ele é um rapaz de 20 e poucos anos e ele é repórter. Sim, mas tu generalizou todos os repórteres da nova geração. Eu estou falando dele, ele é um repórter dessa nova geração. Quem é essa nova geração, então, de repórter? É essa nova geração frágil, que se ofende histérica, com palavras, politicamente correta. Não, só deixa ele falar. Exato. Só fala. Mas eu repito, é uma geração frágil que se ofende com palavras, que estendeu a adolescência até 40 anos de idade, porque são pessoas que perderam. Isso são relatos de pessoas que se consideram dessa geração, que não se sentem com coragem para encarar o mundo lá fora. Ai, a sua palavra foi muito agressiva. Volta e meia eu passo por isso aqui. Eu digo que uma reação é histérica. Ai, nossa, tu usou o teu... Eu sou perseguido, mas eu faço gênero Blade Runner. Eu não quero saber da nova geração ofendem. Eu sou de uma outra geração. Então mas palavras de fato ofendem. Aquelas que são usadas para ofender. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Acabou, não tem fake, não tem mimimi. Eu quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número
prefixo 51 3061 7373, 3061 7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. E eu digo que você tem que aproveitar essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Então, ó, pé ligeiro. Pois não. Eu tenho quase a impressão, Mari, que tenha sido o Fernando Henrique quando assumiu a presidência, mas os nossos telespectadores vão colaborar com a gente. Vão dizer, quem foi que disse, esqueçam tudo que eu escrevi, tudo que eu disse, agora vale eu no poder. O Lula com certeza não foi. Com certeza não foi. E tu tá bem, querido. Eu não sei, eu fiquei preocupada porque... A senhora fala, ele faz cara de doente. Eu estou um tanto preocupada com o Marne, porque ontem ele disse que não vem ao programa, segunda-feira tu vais fazer algum exame? Segunda-feira, porque só o Vitorino vai falar. O programa vai ser Vitorino na atualidade. Eu também não venho. Não, vamos deixar ele fazer o programa. Só a amiga Roberta que vem. Eu venho, bem feliz. Maria, a amiga Roberta vem. A amiga Roberta Magda, é amiga. Esse programa também é cultura. Às vezes inútil, mas Mas essa aqui é bem útil e eu vou explicar para vocês. 2 dias atrás, eu falei sobre um livro, Ordem do Dia, escrito pelo francês Eric Vuillard, né, sobre os financiadores do nazismo, do partido nazista, a partir de 1933, 30 de janeiro de 33, quando Adolf Hitler assume a chancelaria do Reich alemão. E eu tenho um livro, que eu vou mostrar para vocês agora, que foi editado em 1942, tem 77 anos esse livro. Mas a gente nota que ele tem 77 anos. Olha aqui. Esse livro foi escrito por Fritz Thyssen. Fritz Thyssen, um dos maiores industriais da história da Alemanha. Esse livro foi escrito em 1942, foi lançado no Brasil em 1942 pela editora Globo. Thyssen foge da Alemanha e vai viver na Suíça, na parte alemã da Suíça, e escreve em alemão. Esse livro foi traduzido nada menos por Érico Veríssimo. Que relíquia, mano. Esse livro vale uma fortuna. Esse livro aqui tem 77 anos esse livro e mostra tudo o que foi feito para o financiamento, para que os sindicatos não operassem mais na Alemanha, para que os partidos, o comunismo não entrasse na Alemanha, porque o comunismo tomou conta da Europa logo após a Revolução de 1917. Então eles financiaram os grandes nomes da indústria alemã, todas essas indústrias, e a Thyssen continua funcionando hoje, elevadores. Sim, são famosas. Mas tem uma parceria com a ThyssenKrupp. Então, esse livro aí tem fotografias. Eu quero só assim, ó. Aqui está, eu vou mostrar para vocês a única fotografia que se conhece de Thyssen e Hitler juntos. Thyssen se encontra no segundo plano, de sobretudo claro. Ou seja, se vocês observarem essa foto, ele é esse aqui, ó, que está exatamente atrás do Hitler. Daqui a pouco aparece o mar. Que preciosidade. Peraí, deixa eu tirar o brilho, olha aqui, ó. Peraí, dona Magda. Ali, ó, é o sobretudo claro, atrás do Hitler, ó. Marne, te confesso que eu nunca tinha... Esse livro não eu nunca tinha, assim... 77 pego uma obra, assim, e tu percebe que é uma coisa valiosíssima. Sim, com certeza. Nossa, olha aqui as páginas. Olha aqui. E sabe onde é que foi impresso? Livraria do Globo, Porto Alegre. Aqui, ó. Edição da Livraria do Globo, Porto Alegre, com acento circunflexo no O. E traduzido pelo Érico Veríssimo. Que maravilha. Eu estava no primário quando ele escrevia Porto Alegre. Era isso que eu queria dizer. E quero fazer minha homenagem ao filho Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, que está completando hoje 83 anos de idade. Um abraço, Luiz Fernando Veríssimo. Você é uma sumidade. Os seus textos são fantásticos. E o analista de Bagé, tá dormindo? Não analisa mais ninguém? Como é que tá, Luiz Fernando Veríssimo? Um abraço para você. E também queria registrar que a nossa querida Lia Luft teve um infarto ontem à noite. Isso, eu tenho aqui a notícia. Mas ela está bem. Está bem, tá. Fez uma angioplastia. Ela se recupera no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E na tarde de hoje, algumas informações foram atualizadas, né? Ela realmente está se recuperando
de um infarto agudo do miocárdio. Ela fez uma angioplastia, colocou um stent. O boletim que foi divulgado diz que ela está em observação, como qualquer outra pessoa, mas ela está super bem. A equipe médica responsável conta, entre outros, com o querido Matias Kronfeld. Também, para não deixar o intervencionista chateado, André Mânica, o Luiz Bergoli, também intervencionista, e Luiz, que eu vou agora, não sei como é a pronúncia, se é Maratia ou... eu acho que é Maratia. Deu a equipe que cuidou da nossa querida Lia Luft. Eu só queria finalizar, são 24 grandes industriais alemães que financiaram o Partido Nazista a partir de 1933, quando Hitler assume no dia 30 de janeiro, levando a Alemanha e o mundo a um massacre de mais de 60 milhões de pessoas. Mas, Omar, entrando no teu vácuo cultural, o meu livro vai estar na Feira do Livro, com 2 sessões de autógrafo, dia 2 e dia 10 de novembro no Bistrô do Marx. Então, para quem não comprou, uma oportunidade legal, hein? Vou estar lá recebendo todos os nossos amigos. E bem, na verdade, o livro do senhor Chicão Tofani, ele me bisiocou, me deu de presente. Eu li o livro, eu já repeti, ele faz uma referência fantástica ao pai dele. E é fácil de ler, é ilustrado, você vai ver fotografias fantásticas, você vai adorar o livro. O Chicão está muito bonito naquela foto. Você fez uma maquiagem? Eu fui o terceiro homem mais bonito da década de 80. Mas depois também é demais. Do Jaime Renato, mais bonito quando o Jaime Renato era o primeiro, o Serjão Manfroy o segundo, tão falecido, eu fui o terceiro. Eu fui manequim, trabalhei no Planeta dos Macacos, aquele que saía a banana aqui, ficava a banana atrás, eu estava lá. Eu e a minha namorada, na época, eu não posso dar o nome dela aqui, mas porque ela proibiu juridicamente. Todo mundo já sabe que tu não ela não gosta de mim mais. Acho que eu destruí a vida dela. Eu parei de amar ela. Guardou mágoa, Chicão. Guardou muita mágoa, muita mágoa. O amor termina... Inclusive, o prefácio do livro é escrito por nada mais, nada menos que Paulo Sérgio Pinto, né? Falando em gente importante, eu quero dizer aos senhores que aqui no nosso e-mail eu recebo nós todos recebemos o parabéns de Jefferson Lara, que é uma pessoa do setor de transporte de médio e longo trajeto, enfim. Ele manda os parabéns, que está com a sua esposa Adriana assistindo o programa, e que ele acredita que hoje o Atualidades Pampa é o único programa de TV aberta no estado do Rio Grande do Sul que tem um debate sadio como vocês fazem com todos os lados. Parabéns, Magda e debatedores. Obrigada, Jefferson Lara. De vez em quando a gente gosta de ouvir uma coisa assim, não é só pura vaidade, é saber que a gente está conseguindo fazer o que a gente quer. Eu não aguento mais xingão, né, dona Magda? Quando a gente recebe um elogio, a gente vibra, né, dona? Não aguento mais xingão. Tá, entendi. Desculpa, eu tô meio retardado. Eu hoje tô com uma faísca, sabe? Como é que tá atrasada a minha faísca, bonita. Assim? Tá difícil, tá difícil. Tá numa fase bonita. Só. Eu tô operando numa fase Tá numa fase só. É verdade, só numa fase. Roberta, tua manchete, por favor. Magda, ainda que depois, possivelmente, o nosso Marne vai trazer uma informação positiva sobre o mercado de trabalho. Mostrar os dois lados. Infelizmente, eu tenho uma notícia não tão boa. A Fundação Getúlio Vargas chegou à conclusão que, infelizmente, a produtividade no nosso país caiu muito. É a pior queda em 3 anos. Isso significa o quê? Produtividade no trabalho. Significa que as pessoas estão trabalhando menos do que elas poderiam, que as empresas estão contratando menos do que elas gostariam. Isso é resultado da nossa crise. Caiu mais de 1,7%, parece pouco, mas é bastante no resultado. E os setores que puxaram a queda foi justamente a agropecuária, os serviços e a indústria. A informalidade é o principal motor dessa puxada de freio na produtividade. Por quê? Porque quando foi feito um estudo que analisou que um trabalhador formal, ele produz 25% mais do que um trabalhador fazendo a mesma atividade sem carteira assinada. E isso impacta na nossa economia de uma forma muito global. E o setor de serviços foi o que mais teve essa puxada. E, infelizmente, é o setor que atualmente mais emprega no nosso país. Muito bem. Marne Barcelos. E em contrapartida, contrapartida, o Brasil gerou 121.400 empregos formais no melhor agosto em 6 anos.
Para muitas pessoas, isso não significa tanto, só 120 mil, quando nós temos uma população de quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Claro que não é uma coisa profundamente significativa, mas já é uma esperança, é um crescimento pior que se mais 100 mil pessoas houvessem perdido os seus empregos. O resultado supera expectativas dos analistas que projetavam a criação de 100 mil postos com carteira assinada para um mês. Mas eu vou lembrar a vocês que essa notícia é boa e nós devemos melhorar, o país está crescendo em muitos aspectos, embora muitos não queiram ver, e o pior cego é aquele que não vê. O Chicão, nós comentávamos dias atrás aqui, é que essa coisa de carteira assinada vai terminar. Isso vai terminar. Isso vai terminar daqui a alguns anos. É por isso que eu fico falando em educação, por isso que eu falo sempre, trago livros e livros e mais livros e livros e livros, que as pessoas precisam fazer cursos, as pessoas precisam se readaptar ao mercado de trabalho. Muitas profissões hoje não existirão mais daqui a 2 ou 3 ou a 5 anos. Já não tem. Outras profissões serão criadas, então você tem que ver o que o mercado está precisando. Disso, eu tenho que tirar o curso. Toda razão, mas a minha faxineira, depois de 7 anos, me deixou engatado, porque ela arrumou emprego. Você não sabe varrer uma casa? Não, agora... Não, eu óbvio tenho que não. arrumar a casa. Ela me deixou engatado porque arrumou emprego de carteira assinada. Óbvio que não, ele não sabe lavar um liquidificador. Te lembra que ele não sabe fazer batida de banana? Agora, por que o senhor não assinou a carteira dela? Mas eu não assino a carteira para vir uma vez a cada 15 dias. Eu só gostaria de trazer um comentário a respeito da carteira de trabalho. Se vai aumentar ou não a formalidade, a gente ainda não sabe. O fato é que o governo federal está tendo uma inteligência muito importante em transformar a carteira de trabalho, que era de papel, em digital. Vai sair todo um processo, o público vai ficar por dentro, nós vamos ter condições do nosso celular, através inclusive de um aplicativo, com o número do CPF, a gente vai ter todas as informações da história da carteira de trabalho profissional e vai favorecer com que as pessoas não apenas acompanhem o que acontece com o seu contrato de trabalho, como também vai diminuir os custos. Né? Então, acho que é bem importante. Eu não vejo que vá terminar o emprego formal. Eu acredito apenas que a gente está num processo que mexe muito, que é realmente a nossa economia ainda parada, que não gera emprego. A gente precisa fomentar uma situação em que o país cresça para produzir, né, o emprego, mas, sobretudo, vai haver mudanças de trabalho. Agora, a formalização, eu acho que será bem-vinda, ainda mais nesse momento que tu vai pegar o teu CPF e com o teu empregador tu vai poder negociar. Acredito que quanto mais nós tivermos leis que proporcionem que haja uma negociação entre patrão e empregado, favorecendo que as pessoas se ajustem conforme é possível, também é outra iniciativa e que o governo está peitando os sindicatos fazendo isso. Utopia. Eu sempre me baseio e trago isso no futebol, dona Ana, sempre tenho como referência o gráfico do que eu estou analisando. E o gráfico de redução de desempregados é positivo. Então, tem que se comemorar. São 100 mil, mas é um dado. É 100 mil. É uma cidade. Que a gente tem que comemorar. Somado aos 80 mil que teve no mês anterior, o gráfico sinaliza que está dividido. Isso é interessante. O gráfico está subindo, né? Subindo positivamente. Então, eu só quero fazer uma referência a uma coisa que, para mim, é muito importante. Tu só consegue manter os teus direitos quando tu tem mais vagas do que pessoas almejando. Enquanto nós tivermos esse universo de desempregados, é evidente que as pessoas se sujeitam ao trabalho. Eu atendi esta semana conversando com uma cliente que o seu marido passou por um período grande de desemprego e comentando com ela os infortúnios, a desregulação que dá na tua contabilidade, nas tuas contas, está tudo ajustado e aí um dos dois do casal perde o emprego. Bem, é evidente que ele tem que fazer uma reengenharia. Até fazê-lo, tu fica presa aí, às vezes, com o nome e outras condições. Então, esta notícia ela é auspiciosa. O índice ascendente de desemprego tem que ser comemorado, ainda que não seja, lógico, os números que nós gostaríamos. Eu quero falar de uma coisa muito importante. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês. Bem, atenção, pessoal, sabe? Eu tenho um recado muito importante para dar para vocês agora. Eu quero falar sobre a Clínica Dr. Elísio Marques da Silva, que percorreu uma longa trajetória. E, finalmente, nos dias de hoje, nós podemos afirmar que é uma clínica digital. Diante disso, não há o que negar.
Pois é, uma clínica privilegiada de dentistas, de profissionais que buscam aperfeiçoar os seus conhecimentos e habilidades dentro da odontologia, baseada em evidências científicas. A clínica Dr. Elísio Marques da Silva sabe que mais que criar sorrisos é restaurar confiança. E eu sempre lembro que um bom, bonito sorriso, uns dentes bonitos resgatam a autoestima das pessoas. Portanto, se você está procurando uma experiência, agilidade e dedicação, ligue e marque a sua consulta e tenha o sorriso que você merece. Ligue para o telefone que está aí aparecendo aqui na tela, que é o 3204-3204 e agenda a sua ida até lá. E transmitindo sempre, no final deste nossa fala, um forte abraço do Dr. Sorriso. Muito bem. Eu quero dizer a vocês que... Eu gostei muito bem. O que é? Eu quero dizer a vocês que nós estamos também no YouTube. Você entra aí no youtube.com/atualidadespampa e você está acompanhando. Eu estou acompanhando aqui, estou tentando também acompanhar algumas mensagens que eles têm aqui. A Roberta falou que a produtividade vem do emprego formal, o Marne querendo a informalidade. Vamos se coordenar aí, bancada. Não, querido, não é assim, Rafa. Não é assim, Rafa. O segredo ou o sucesso deste programa é que aqui as pessoas podem ter como se diz, ideias diferentes. Contraditórias. Não precisa todo mundo querer a mesma coisa, certo? Até porque nossa intenção, a gente lhe oferece a ferramenta e você cria a sua opinião. Nós não somos vaquinha de presépio aqui. Nem queremos que os nossos telespectadores sejam. Nós queremos que eles tenham a sua opinião. Por isso a gente fala de coisas. Dona Magda, posso dar uma sugestão para o prefeito para injetar dinheiro na economia? Pode, Chico. Quando houve um terremoto no Japão, Marne sabe, Kobe, foi destruída a cidade. O imperador Hirohito, que é um cara discretíssimo no Japão, foi para a televisão e disse assim: todos os japoneses vão ter que trabalhar de graça para Kobe subir. Em uma semana, o trabalho voluntário, Kobe cresceu. Em 6 meses, Kobe voltou a ser a grande metrópole. Uma das formas do emprego informal na nossa cidade, que eu tenho vários amigos e todos nós aqui temos, é o aplicativo. O aplicativo entra muito dinheiro e quem não ganhava dinheiro. É uma redistribuição de renda legal. E é um dinheiro que vai para a nossa economia. Se eu fosse o prefeito Marquesão e dou uma sugestão para o senhor, fazer uma vez por mês o dia do aplicativo. Naquele dia ninguém sai de carro. Cria um mecanismo para as pessoas não saírem. Porque para que sair? Para dar uma de bacana, tô andando num carregão, para ver se a mulher me olha. Isso caranga! Passou, sabe? Esse tipo de coisa passou. A palavra é década de 80 mesmo. Verdade, passou. Caranga. Então todo mundo deixa o seu carro em casa e chama um aplicativo. Em tese, todos as pessoas que trabalham no aplicativo vão trabalhar mais e mais e vai entrar mais dinheiro no comércio, no shopping, na economia. Chicão. Eu acho que isso se chama solidariedade e patriotismo. E não o cara vir com tem um baita caminhonetão porque eu sou o cara. Que é isso? O cara tem que ser caminhando na rua a pé que nem eu aí. Em 1930, década de 30, Charlie Chaplin, um grande gênio do cinema, fez um filme chamado gostou da vez. Tempos Modernos. A Roberta gostou, é legal isso. Esse filme, Tempos Modernos, esse filme Tempos Modernos mostra a entrada das máquinas e cada vez mais nós estamos sendo substituídos. E é por isso que eu falo e vou continuar falando que as pessoas têm que se preparar para a grande mudança. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas estão trabalhando em casa. Claro que tem que ter uma aplicação. Como estudar em casa, né? Os cursos à distância. Então está havendo uma grande transformação. O mundo está se transformando. E as pessoas, para sobreviver, terão que se readaptar, terão que procurar novas profissões, diferenciadas das profissões de hoje. Foi isso que eu disse e a Roberta também falou praticamente a mesma coisa que eu disse. Se me permite, o que eu acho curioso é de quando foi o Tempos Modernos? 1930. 1930. E o cidadão ainda não entendeu que é assim que funciona. Vão chegar novas tecnologias, vão dar fim às antigas e vão surgir novas áreas. Em 1930 o filme já dizia isso. E hoje a gente, meu Deus, olha, os aplicativos estão cancelando. É assim que vai ser. Daqui a alguns anos, uma nova forma, os carros autônomos vão demitir os motoristas de aplicativo. Os carros vão andar sozinhos. É assim que é. O que me assusta é isso. Nós vamos ter que chegar em 2050 para começar a entender
que é preciso se adaptar. Os e-mails diminuíram o envio de cartas. O serviço de streaming diminuiu a ida ao cinema. É como colocar uma escola de datilografia hoje. E o e-mail vai terminar. Então deixa eu dizer para vocês, assim, as coisas são assim. Isso já foi especialização em currículo. Claro. Hoje é uma coisa que... Ou você se adapta, ou você vai ficar para trás. E quem não... Existem dois tipos de pessoas, né? Os que choram e os que vendem lenço. Ou você se adapta para o mercado e entende que a partir de agora é assim, porque para cada pessoa que é demitida num setor, 10 são contratadas para que a nova modalidade possa ser colocada em prática. E a ideia do Chicão, tanto o exemplo citado no Japão, quanto a prática, né, do dia, um dia do aplicativo aqui, você certamente no outro dia vai ter chororô dos donos de estacionamento. Porque vai ter chororô, meu Deus, estamos prejudicando. E no país do sindicato, trabalhar de graça. E com a CLT? No país do sindicato, imagina, no país do eu tenho direito... 16 mil. No país do eu quero meus direitos e eu nem sei se eu tenho dever. Né? O cara entra na justiça que eu tenho carro, tem que andar de carro. O cara vai querer dobro, o cara vai querer trabalhar, vai querer horar extra. Eu só quero te contar que tu fez ter mais uma bela passagem na minha vida aqui. No meu escritório, a pessoa quando começava a trabalhar, primeiro pré-requisito que ela fosse fazer, que ela fosse fazer um curso de datilografia, porque isso acelerava muito a produção na a secretária tinha que ser datilógrafa. Vai lá, faz um curso e volta daqui 15 dias e aí a gente não podia olhar, né? Eles botavam papel. E a segunda, eu disse para vocês que eu tinha uma sessão no tribunal na quarta-feira de manhã de sustentação oral e era sobre divórcio. E aí relembrei também uma bela passagem. Eu estava nos bancos escolares quando foi a lei do divórcio, dezembro de 1977, lei 6.515. E a mudança que perpetrou no Brasil a partir dali. E eu entrava na faculdade e passei todas as discussões sobre o casamento passaria a ter o seu fim, né? O matrimônio teria que ser fim, as questões a igreja contestando muito o divórcio e as discussões que aconteceram. Então vivia aquilo ali dentro, como diz, construindo junto à história, né, dona Magda? Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu recebi hoje um presente muito especial, muito carinhoso, do meu amigo Marlos Lisboa. Quem nos acompanha já há muito tempo, né, sabe que o Marlos Lisboa, durante muito tempo, participou dos programas do Clóvis e tal. Ele é meu amigo pessoal, ele é uma pessoa extremamente interessada por arte de todas as maneiras e como ele agora está aprendendo, ele está fazendo um curso, né? E ele fez esse retrato meu. Você é óleo? Eu quero agradecer muito ao Marlos Lisboa, me deixa bem emocionada ver, né? Essa obra. Eu fico muito feliz. Vai para um lugar muito especial da minha casa, assinada por ele aqui, ó, que sabe que artista tem que estar aqui, ó, Marlos 2019, que é a assinatura dele, ó, como toda a boa tela. Obrigada ao Marlos e fico muito feliz e certamente ele vai fazer algum outro. À medida que ele vai avançando no seu curso, ele vai acabar fazendo mais alguma coisa. Eu tenho um quadro do Sérgio Thomas, tu te lembra? O azul, que ele pintava de azul as pessoas. Ele pintava as pessoas todas de azul. O que tu fizesse no teu quadro? Não, eu uso na entrada da minha casa, subindo da escada ali. O meu eu deixei com ele. Por quê? Porque não era eu, né? Não era eu, né? Eu digo, olha, tu me desculpa, eu não vou porque não sou eu, essa pessoa não sou eu, não posso botar na minha casa. E cada pintor tem as suas características. Por exemplo, El Greco, grande pintor grego, El Greco, tem o nome El Greco porque ele se notabilizou na Itália e depois foi morar em Espanha. E ele se notabilizou... Mas nasceu na Grécia. Nasceu na Grécia, El Greco, senão seria El Griego, em espanhol. Não, olha aqui, ó, gente. Exatamente, mas fazer gracinha. Então ele fazia as pessoas mais alongadas. As pessoas mais alongadas, porque no pensamento de El Greco, as pessoas mais alongadas estariam mais próximas de Deus. Isso, que coisa Rafael pintava a mulher com uma mulher mais gorda, que ele achava a beleza da mulher, Madonna de Rafael. Sim, mas naquela época era assim, as mulheres eram mais rechonchudas. Rechonchudas, e tá voltando isso agora. Por quê? Porque as pessoas não querem agarrar o osso. Ficou uma coisa estranha. Por isso que o Vitorino virou Madonis.
Eu não falo dessas pessoas. Estou fora dessa operação. Eu saí da operação. Deixa. Ana. Ela tá muito séria. Bom, para quebrar um pouco, né, o clima, a gente vai falar sobre um caso que de fato me chocou bastante, porque foi uma menina que ela foi vítima de um sequestro e ela acabou morta, justamente porque ela estava na sua academia fazendo as suas atividades físicas, ela saiu do local, foi até o seu carro e seu pneu estava murcho. Chegou um homem de 37 anos, ele abordou, dizendo que poderia auxiliá-la nesse momento. E ela, claro, não vendo nenhum problema, até avisou o namorado. Precisando de ajuda. E avisou o namorado, tirou uma foto desse homem que ajudava no momento, trocaram o pneu. O homem disse ainda, não, vamos passar no posto, encher, conferir e tudo mais. Ela falou, claro, não tem nenhum problema. Só que esse homem estava muito mal intencionado, ele tinha passado 16 anos numa prisão, ele estava mais ou menos um mês fora do cárcere, estava em prisão domiciliar e trabalhando há 15 dias numa chácara que ficava na frente desta academia. Ele vinha seguindo e perseguindo esta mulher, ele acompanhou a chegada dela, já sabia os seus horários, furou o seu pneu, até um fato que foi estranhado por um vizinho, que viu que o homem rondava o carro, falou, pá, por acaso furou o pneu, o que aconteceu? O cara furou o pneu e atravessou a rua e foi se esconder nessa chácara para esperar essa menina de apenas 17 anos sair e oferecer ajuda. Então é um caso que chocou muitas pessoas, ainda não se sabe se houve estupro, porque esse homem tem essa acusação, ele está preso por sequestro e estupro, estaria preso. E é justamente algo que eu falo, infelizmente, se não fosse os meus familiares e amigos falarem, olha, não aceita nunca essa ajuda, não pede nunca. Se alguém parar por causa do teu carro, tu tem um seguro, chama por ele, tenta procurar um lugar movimentado com pessoas que tu possa esperar a ajuda profissional chegar, porque a gente fala, infelizmente, até das boas ações que as pessoas estão fazendo, a gente tem que duvidar. Verdade. A gente tem que repensar 2, 3, 4 vezes. Então eu falo assim, e eu falo, é muito comum na universidade as mesmas, não, mas um menino ia trocar pra mim. Não, infelizmente você não pode acreditar que existem pessoas boas. O mundo neste momento, infelizmente, o mundo nesse momento não permite que a gente aceite essas coisas. Não, e foi lamentável, porque esse homem já foi depor, ele chorava, o delegado disse que foi lamentável escutar as palavras dele, porque ele chorava, dizendo que tinha uma terceira pessoa envolvida, que ele só estava no local do crime, presenciou o crime, que não houve estupro. Então, assim, o delegado falou, olha, não tem provas, nós temos os vídeos, vocês dois entrando, o vídeo do local, o vídeo da chácara. Sabe por que ele foi pego? Porque ela passou pro namorado senão não teria sido. Olha como o aplicativo é maravilhoso. Tem 3 pontos disso que eu gostaria de comentar. 2 deles, eu tenho certeza que os senhores já sabem que é óbvio, né? O fato dessa moça não ter com ela nenhuma ferramenta que pudesse lhe garantir, no momento da dúvida ali, de perceber que estava diante do perigo, a chance de se defender. Isso é óbvio. Temos o caso aí, o final foi trágico. Segundo, né? E aí eu acho que eu ainda não abordei isso, mas é essa utopia inventada da chamada ressocialização. Prisão domiciliar, soltar um cidadão que foi preso por sequestro e estupro. Mas ele ficou 16 anos. Você tem que ser muito desconectado da realidade para achar que um cidadão desse não vai voltar para o crime. Esse cidadão deve ter o quê? 30 e poucos anos? 37. Quase a metade da vida dele ele passou dentro de uma cadeia por um crime hediondo. Em que realidade, você que apoia isso, em que realidade você vive de acreditar que um cidadão que fez isso vai sair pra rua voltando, não vi a hora de imprimir meu currículo e procurar um novo emprego? O que passa na sua cabeça na hora de acreditar nisso? Muito bom. Isso sociopata. É lógico, né? E o segundo, aí é o óbvio, é aquilo que eu digo. Estivesse abatido no primeiro crime cometido, não cometeria o segundo. E essa mulher estaria viva. Ou seja, tudo beira o óbvio, né? Os 2 pontos, né? O primeiro e o terceiro, eles são óbvios, os senhores já sabem meu posicionamento, um crime hediondo como esse. Deixa eu falar, batido ou execução? Execução, é óbvio. Sumar e mandar a conta da bala para a família dele. É para ele pagar, não o Estado nem a gente, de jeito nenhum. O cidadão, mas Rafael, que horror. Você está ponderando comigo sobre a vida de um estuprador e sequestrador de mulheres. Pense nisso quando for argumentar contrário. Você está argumentando a respeito da integridade física e da vida de um estuprador que cometeu um crime hediondo. E o ponto mais triste é do cidadão ter que sair para a rua sem ter uma única ferramenta que lhe garanta pelo menos o benefício da dúvida. Marconi, a coisa não é fácil mesmo, né? E é tão difícil as pessoas conseguirem entender. Tem sempre, as pessoas são contra ou a favor, elas não conseguem entender as coisas, a mecânica das coisas. Ana.
Mas algo que é prático, rápido e, acima de tudo, seguro é um método de depilação da Pelo 100. Eu passei lá essa semana, fui muito bem atendida, não marquei horário, viu? Porque você não precisa, você encaixa ali no seu cronograma, vai quando dá e você é sempre muito bem atendida com rapidez, agilidade e segurança. Com o método, eu falo, quase não dói a série, ó. Menos de 15 minutos eu estava pronta para arrasar sem atrapalhar nenhum dos meus compromissos. Então passe lá, as meninas com certeza vão te atender super bem. Você é sempre bem recebido na Pelo 100. Qualquer lugar, viu? Não precisa marcar horário. Marconi, o que a gente fez contigo que tu tá chorando? Não. Não, vocês fazem que a gente ria e a gente quer mais novo aqui pagando esse vale. Né? Ai, coitado, ele tava se segurando enquanto tu falava. Não, eu e o Chicão fizemos umas coisas aqui, nós dois. Eu tava fazendo um alongamento. Não, o Chicão, ele acha que tá na beira da praia, mas entendeu? não é, tá dor no joelho. É, mas tu é super jovem, Chicão. Mas não é, eu sou super jovem, mas tem problema de vitamina D. Ai, daí tem cãibra. Tem que... Comer banana, Chico. Potássio. Aliás, alguém disse que tu era banana no comercial daquela da mulher banana. Parou. Parou. Só eu falo que... É só pra só engraçadinho. Mário Barcelos, os aniversariantes. Bom, hoje nós temos muitos aniversariantes. C.S. Eliot foi um grande escritor anglo-americano que escreveu páginas fantásticas dentro da sua poesia. Foi Nobel de Literatura, não sei exatamente o ano, 48 ou 1949. E ele escreveu uma frase que eu tomei nota aqui para passar para vocês, porque são coisas geniais, como essa, por exemplo. Na terra de fugitivos, aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo, mesmo na terra de fugitivos, né? Você vê que é uma coisa absolutamente inteligente e maravilhosa. Martin Heidegger é um filósofo alemão que, no princípio da época hitleriana, ou hitlerista, no princípio do nazismo, ele foi, vejam bem, ele foi convidado a assumir como reitor de uma universidade alemã. A Alemanha, vocês sabem que no século XIX, por exemplo, editava 40 mil livros por ano e tinha mais de 100 universidades. A Alemanha sempre foi um foco de cultura, principalmente na área da filosofia, né? Na época da filosofia. Impressionante, né? Nada a ver com a história do nazismo, senão as pessoas vão confundir isso aí. E ele, quando sentiu que não era o que ele pensava, saiu, mas já tinha maculado a sua carreira. E ele teve um envolvimento afetivo com Hannah Arendt, essa maravilhosa mulher. Incrível. E uma obra que ele escreveu, que eu li, chamada Ser e Tempo, em alguns momentos ela é cansativa porque existe, como eu já expliquei para vocês, um mimetismo, né? Quer dizer, existe a reaplicação de determinados pensamentos usando uma semântica diferenciada. É fantástico esse livro. É um livrinho de apenas 800 páginas, mas vale a pena você ler. Martin Heidegger, ele depois, a partir de 1950, 1955, eles trouxeram ele de novo como uma grande figura através das suas publicações, não na Alemanha, mas sim nos Estados Unidos. Porque a partir do término da Segunda Guerra Mundial, os aliados fizeram a desnazificação da Alemanha, né? Colocando o plano Marshall, que foi um plano que colocou bilhões de dólares, porque a Alemanha continuou como uma grande frente contra o comunismo à época de Stalin e etc. Depois de falar um pouquinho de Martin Heidegger, quero falar do Papa Paulo VI, que morreu em 1978, e George Gershwin. George Gershwin morreu muito jovem, irmão de Ira ou Ira, eu não sei exatamente a pronúncia, Ira Gershwin, então, que os dois irmãos compuseram uma música, para mim, uma das mais lindas. Era uma dupla de judeus russos que emigraram junto com seus pais para os Estados Unidos. A música chama-se Rhapsody in Blue, que para mim é uma das mais lindas músicas. Concordo, até na Rádio Pampa nós usamos como cortina musical em determinados momentos. George Gershwin morreu muito jovem. O ator George Raft, ator bailarino norte-americano. Julie London, outra atriz e cantora norte-americana. Luiz Fernando Veríssimo, eu já fiz a minha grande homenagem, mas sempre vale a pena repetir essa grande figura. Cláudio Marzo, né? O meu querido amigo Marcos Plonka. O Marcos Plonka fez muitos programas de humorismo em São Paulo. E era uma figura, eu olhava para ele e já começava, o que você está rindo? Eu ria, ele era muito engraçado. Então ele fazia aquele quadro, ele era judeu, então ele fazia um quadro de um judeu, que é o que rinha, é o que fazer negócios, agora eu me lembrei dele, se falasse o nome eu não estava me lembrando. Marcos Plonka era uma grande figura que eu conheci em São Paulo, em minha época. A Olivia Newton-John.
Sabe quantos anos a Olivia está fazendo hoje? 71. 71 anos. Bom, mas o tempo passa para eles também, né? E a Gal Costa completando 74 anos no dia de hoje. A Linda Hamilton, também de aniversário hoje, completando 63 anos. A Linda Hamilton se notabilizou naquele filme com Schwarzenegger, aquele famoso, o filme mais famoso, Exterminador do Futuro, né? Exterminador do Futuro, aquele primeiro. O oitavo membro está me dizendo. Isso aí. Alexandra Marzo, filha do Cláudio Marzo, que foi um grande ator da TV Globo. O ator brasileiro Dan Stuba, completando hoje 50 anos. Eu gosto daquele ator. Ele é fantástico. Eu gosto dele. Muito culto, muito culto. Ele é uma pessoa muito culta. Eu gosto, ele faz um papel, assim, forte, né? Ele tem uma característica forte. E ele é comunicador de rádio. É comunicador de rádio também, né? E bom comunicador, Marcelo? Ele fala, é dentro do estilo dele, né? Ele é um ator, ele procura exercitar a sua arte de ator, né? O Leandro Hassum, ator e humorista brasileiro, também de aniversário hoje. A Serena Williams, tenista norte-americana. Você não quer falar dela? Serena Williams? Ótima tenista, aliás, depois de ter a sua primeira filha, ela disputou os 2 US Open na sequência, ela acabou sendo derrotada apenas na final. É uma das mulheres mais ricas do mundo, referência no empreendedorismo, porque ela tem, além de parcerias com a Nike, ela tem uma linha própria de roupas, então é vista como uma das mulheres de maior sucesso deste século, já foi colocada. O marido jamais brigaria com ela, porque ela é fortinha. Verdade. Ela é fortinha. São esses aniversariantes. Ele não brigaria com ela porque ela tem muita grana. Mas ele não também é porque ele é dono do Twitter, né? Se eu não me engano, ele é dono do Twitter. Só isso. Ele é. Então eu já acho que é ela pobres. Que não briga com ele. Como nós somos pobres, mas ela é né? mais rica que ele. Como a gente é pobre no Kirana, né? Imagina a serenidade do olhar que não precisa perguntar. Quem que é o Mukirana? Mas o nome dela já é Serena. Mukirana, Onde é que nasceu essa palavra Mukirana? Mário? Mukirana. Badanha, tu já disse que era badanha. Não, é porque o Mário da sujeira que ficava no... é um bicho, né? Da Mukirana também ficava aqui. Fica aqueles rolinhos. Ai, que nojo! Nas dobrinhas. Ai, que nojo. Imagina tu casado com um cara cheio de Mukirana. Parou. Não quero saber ninguém Mukirana. Doutor Russo, vamos falar sério agora, por favor. Estou atento para a minha manchete. Vamos puxar os cordãozinhos. Vem para cá. Quero dividir com a senhora e com os telespectadores. Divida então, por favor. Vou fazê-lo, dona Marta. Mas é bom que tu vai dividir. Tomou posse hoje. Fazê-lo-á. Fazê-lo-ei. Mesóclise. Fazê-lo-ei. Mesóclise. Eu ia aplicar uma próclise, mas eu gostaria que vocês parassem. O que vocês beberam? Parece o tema. Água. Água os passarinhos não bebem. Uma mesóclise ou uma ênclise. Eu não decidi o que faríamos. Então fala tudo. Me cortaram a palavra, dona. Mas claro, cortaram a palavra, dona. Te passei a palavra, tu não fala. Vou para a igreja, deputado. Prólogo, bababá, mais vou para a minha manchete aqui. Cedê-lo-ei a minha vez. Tomou posse o novo procurador-geral da República, nosso Aras. Nosso Aras. Alguém fez algumas piadas com Aras de muito mau gosto, mas na verdade o nosso procurador não vem de uma lista tríplice, ele vem quebrando uma tradição desde 2013, ele é uma escolha direta do presidente da República. E ele fez um discurso muito enfático, um discurso importante, ele falou algumas coisas que para mim são peças basilares, ele falou em independência, ele falou em autonomia, ele falou em respeitar a Constituição brasileira, para mim que são peças, como eu digo, basilares, né, de quem tem uma função tão importante, uma das mais importantes que possa existir nesse país, porque ele é o garantidor, Mário, da lei. Ele não é garantidor de pessoas, ele é garantidor da lei, que se respeite fiscal, né? a Constituição. Exatamente. Fiscal. Essa é a função. Ele não tem partido, ele não tem político, ele não tem absolutamente nada. Ele é um garantidor que se aplicará a lei, seja a quem for. Então, duela quem duela. Isso, a posse dele oficial, a posse oficial dele já no exercício será no dia 2/10 em Brasília, mas hoje ele tomou essa posse que nós estamos vendo aqui, a posse formal com a assinatura do presidente. O presidente também fez um, pois não? Brincando, assinando com a caneta BIC. Com a caneta BIC. Barato. O presidente também fez um discurso muito enfático e o presidente deve estar feliz porque foi, como eu disse, ele teve, os candidatos fizeram visitas ao presidente, mas depois se viu que ele teve inúmeras outras visitas, ou seja, o presidente queria este perfil, tinha tido as informações e ele assume. Foi aprovado, depois de 5 horas de uma sabatina no Senado por 68 votos
a 10, uma expressa maioria, não houve nenhuma resistência em relação a ele, e ele já se adiantou, dona Magda, todos os cargos importantes, ele já nomeou vice-procurador, o secretário da coordenação, o secretário de perícia, secretário-geral, todo mundo toma posse, dizendo uma questão importante, dona Magda, não é sequência de gestão, ele não se dá bem com a procuradora que saiu, a doutora Raquel Dodge, ele deixou claro que tem posicionamentos. Exatamente. Ele tem claro as divergências filosóficas com a coordenadora antiga, então ele vai fazer uma administração com os dele e é a partir disso que começaremos a ver o trabalho. Então, quero só fazer uma menção, dona Magda, a procuradora que sai e a mesma Eujatênia, por mais que divergências que se possa ter, por mais nomeações que tenham sido de presidentes anteriores, nunca se prendeu tanto, nunca se apurou tanto, nunca se buscou tanto dinheiro no exterior, processos coordenados pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público. Então, esta justiça a gente tem que fazer aos últimos dois procuradores. E a gente achava que ela não seria assim, né? Magda, eu só gostaria de saber a tua opinião mesmo, Ruxo, sobre o procurador, o Augusto Aras. Tu gostaste dele? Roberta, tá comigo, nós estamos aqui já há mais de ano, tu conhece a minha linha, assim. Eu detesto dar palpite, né? Eu gosto de, quando eu não sei, eu dou a notícia e torço por ela. Então, eu não conheço a carreira dele, vi o currículo dele, uma pessoa extremamente capacitada, né? Com uma bela história, ninguém chega a um cargo dele se não tiver um mínimo que seja exatamente doutorado e mestrado, mas eu não conheço pessoalmente. Então, me cabe a mim, que vivo do mundo jurídico, torcer para que ele dê seguimento ao trabalho. Mano Barcelos. Não, eu tenho duas notícias, que a Raquel Dodge pode ter nomeado 870 antes de sair da Procuradoria-Geral da República. Mas, além dessa notícia aqui, tem uma outra. Sabe o que aconteceu em Brasília, na frente do Supremo? Um malandro, um vagabundo, um vadio, pegou uma pedra portuguesa e atirou no rosto de um policial militar, ferindo profundamente o cidadão. Então, hoje eles fizeram uma varredura, limparam, para colocar no lugar as pedras portuguesas, são aquelas pedras bonitas que fazem aqueles mosaicos especiais e tal. Ele pegou a pedra e atirou no policial que estava ali, resguardando, quer dizer, dando tranquilidade às pessoas que entram no Supremo Tribunal Federal. Vejam só que clima de ódio nós estamos vivendo no Brasil. E uma manifestação muito tensa que levou a maneira mais explosiva até da polícia de lidar com essa situação, com gás lacrimogêneo. As pessoas reclamaram bastante, fizeram transmissões através das suas redes sociais, denunciando o que estaria acontecendo, mas depois se soube que foi de uma reação muito exagerada e agressiva de um dos protestantes que estava ali, estavam vestindo cores do Brasil e tudo mais, reclamando do que acontecia lá dentro. Então ele teria iniciado uma provocação e tudo isso, então acabou tendo essa manifestação mais agressiva por parte da polícia para tentar controlar o que estava acontecendo no STF. Um pouco disso acabou sendo fruto dessa última semana, né? O que se viu sendo publicado e dito a respeito da polícia em função do efeito Ágata, eu vi declarações de pessoas que eu não sei até o quanto não acabaram cometendo crime. Algumas declarações em redes sociais de atentar contra a figura de um policial. Eu citei aqui na noite de ontem a figura do Gabriel Monteiro, que é um policial militar e que agora há inclusive valor, né, determinado pelo Comando Vermelho, pelas informações dele, informações sobre ele, de querer localizá-lo, colocando quase que uma recompensa, né, para quem apresentar. Vi coisas sendo ditas a respeito da polícia, né, das instituições diversas, né, desde a polícia legislativa até a polícia civil, militar, não importa, lei, né, esse pessoal que é um pouco avesso à lei e aos agentes da ordem e da tranquilidade do cidadão. A gente alimentou um monstro muito complicado de segurar, né, porque basta ver, que nem a Ana disse, algumas das transmissões, e na verdade já é uma prática comum, elas começam a partir do momento que o policial reage. E aí circula por aí, publica-se como se gratuitamente o policial acordasse e pensasse, acho que hoje vou lá bater em alguém. Né? Como se a coisa nascesse... Eu não tenho acordei, meio sem ideia vou hoje. Lá dar naquele senhor. Acho que eu vou lá bater eu gostei desse jeito. Penso que a coisa é até assim. Sobre essa questão relacionada à Ágata, na realidade são as pessoas, né, aquelas que se relacionam com o outro lado da moeda, né, com as pessoas às vezes
que defendem, é isso que a gente começa a ver a dualidade de alguns movimentos, e até foi criticado por movimentos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, e criou uma dúvida assim, no ambiente digital, porque são pessoas que defendiam inicialmente que tinha acontecido isso aqui, agora estão se manifestando de outra forma, de uma maneira mais incisiva, porque o próprio Marconi coloca, né? Só vai mudar quando tiver essas pessoas lá, as pessoas reclamando, as pessoas discutindo, só que também tem que ser com coerência e de maneira objetiva, pacífica. Porque se a gente agride um policial, se a gente agride as pessoas que estão lá para coordenar essa movimentação, porque a gente coloca, existe esse julgamento, mas também outras atividades, pessoas que estavam ali circulando, que ficaram um pouco nervosas, mas é aquela manifestação de 5, 6 que acaba gerando todo esse prejuízo e essa imagem que fica, essa dualidade das informações chegando de um lado e de outro. Tem um efeito manada também, que passa a dar coragem a pessoas que não teriam sozinhas, não reagiriam. E isso nem tem lado mais, né? A gente criou um elemento, porque assim, revolução, eu vou usar o termo mais romantizado, né? A coisa revolução, sem ordem, quem perde somos nós, né? O dividir para conquistar foi muito bem praticado aqui, a ponto de hoje nós temos grupos e subgrupos e outros grupos, e não adianta ir para a rua para nós brigar um contra o outro. Eles lá sentados vão olhar pela basculante e dizer, olha lá os otários tudo brigando, aí nós a gente fica lá e vai continuar a mesma coisa. Então não adianta, sem ordem, não adianta. Dona Magda, sensacional é que dizem dele aqui. Eu estou tentando ler coisas aqui. Eu consegui, achei o Face do programa. Achei o Face do programa. Se tu sair amanhã na rua, tu vai ganhar a presidência da República. Só tem Marconi, nós temos mais de 1000 comentários aqui no nosso Facebook, tá? Desse programa de hoje. Mas é Marconi, tudo é o Marconi. Marconi tem uma posição, Marconi não sei o quê. Olha... E é verdade. Já se ofendeu, não sei o quê, porque Marconi nota 10... e aí depois... E eu? Como é que estou nessa operação aí? Então, disseram que tu era banana. Você não gosta de falar de mim? Mas todo mundo manda WhatsApp pra mim, chego na rua. Presta atenção. Assim. Lê aqui comigo. Pode continuar o programa que eu vou mostrar pra ele. Pode continuar, alguém Dona continua Magda, aí. posso seguir, Dona Magda? Se tiver o teu nome aqui, que posso estão seguir aqui, Dona Magda? Pode dar em mim. Seguindo na esfera policial, então, uma decisão da 7ª Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça mandou encerrar os containers que havia lá em Novo Hamburgo. Como não tinha mais onde colocar os presos, em Novo Hamburgo eles pegaram 26 presos e botaram dentro de 2 containers. E aí esta decisão foi agora revogada, foram intimados e esses 26 presos então foram removidos para a penitenciária de Montenegro. As alegações eram de que as condições eram subhumanas, colocando em risco. Então, decisão que vigora, casa com a decisão com a informação que nós já trouxemos ontem também, que era aqui em Porto Alegre, que os presos também estavam aqui em círculo, todos ligados por algemas, né, com 31 ou 32 policiais militares tendo que fazer a guarda deles. O colapso, então, não é um predicado aqui de Porto Alegre, mas o colapso prisional, que eu insisto tanto com os senhores, que é a forma beabá de qualquer sistema de segurança, começa por segregar aqueles que precisam ser segregados, continua valendo a palavra colapso. Ruxo, deixa eu te perguntar, por exemplo, para esses presos que estavam nos containers terem sido encaminhados, novas vagas foram abertas, né? Como é que funciona esse processo? Porque quando eles foram para os containers ou presos nas delegacias, não havia vaga. O que acontece nesse meio tempo até que a nova vaga seja... Esse ínterim. Marconi, a matéria é tão profunda, há um estudo científico já apresentado, que metade do sistema prisional do Brasil são de pessoas que não estão condenadas nem em primeira instância. Sério? Ou seja, há uma desorganização de que como se diz, quem tem advogado consegue ficar solto e quem não tem advogado, mesmo inocente, acaba preso ou por crimes menores que não poderiam estar ali. Então, realmente precisa uma revisão que vá do início ao fim. Mas, Ruxa, os Estados Unidos tinha isso no início do século passado. Sabe como é que terminou? Trabalho esforçado. Os caras foram trabalhar numa estrada, no Oklahoma. Muito bem. E sabe como é que terminou? O nosso programa. Terminou o nosso programa, a gente volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Obrigado pela sua companhia. Agora sim eu vou dar tchau, vou desejar bons sonhos para vocês, porque agora a gente volta só nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.